Oi, pessoal, sou Noboru Ono e hoje vou falar sobre o Tokuzen Ryu, sobre as técnicas e seus princípios. Mas antes, seguem os nossos apoiadores. Noboru Ono, espadas, arcos e balestras. Rapido Ronin, mestre Moacir. Fábio Amato, Totsuzen Ryu Goshinjutsu, defesa pessoal. Físicos Fit, academia de musculação e jiu-jitsu. Buscan Ryu Dojo, em Votuporanga. Professor Leonardo, Kung Fu Shaolin. Ninjutsu, arte ninja e samurai, mestre Ferrara. Edson Secon, cutelaria e instrutor Rapido. Pro Fight, lá na Liberdade, no prédio da Sombra. Gorilás Imports, atacado e varejo. O Tokuzen Ryu não é só uma arte marcial, mas são uma ideologia, são princípios que a gente carrega para a vida. Se vocês pararem para analisar, se a gente utilizar essa técnica do Totsuzen, a gente vai não trilhando um caminho menos difícil, mas ele vai dar maior firmeza para a gente trabalhar, né? Para a gente se aprimorar, né? Então vamos lá. Tradução. A tradução da palavra Totsuzen vem da preparação, a pessoa contra situações repentinas e inesperadas, né? Ou seja, se você se preparar ou se precaver contra situações, a gente vai ter uma situação melhor. Mas, poxa vida, como é que eu vou me preparar contra as situações repentinas e inesperadas? Aí que vem as técnicas e orientações que vão ser passadas nesse vídeo, né? Olha só uma coisa curiosa: as 5 partes do corpo mais atingidas por acidentes é uma porcentagem calculada a partir do total de acidentes contabilizados em 2015, tá? Dedo, 117 mil. Pé, 39 mil. Mão, 36. Joelho, 25. Ombro, 17. Né? E na correria do dia a dia, às vezes a gente não observa o que está à nossa volta, principalmente vindo na nossa direção. Então, isso daí é um levantamento que eu peguei na internet, mas assim, são números só para vocês verem que acontece e que podem ser evitados. Vamos lá. Nas artes marciais, ele é moldado conforme cada fisiologia da pessoa. Não importa a idade, altura ou peso, ou até a deficiência. Utiliza-se conhecimentos básicos e, com criatividade, altera-se para a necessidade de cada pessoa. É, eu vou dar um exemplo. Eu mesmo convivi com situações em que eu fui obrigado a treinar o meu corpo conforme cada situação. Na minha juventude, com 16, 17 anos, eu trabalhava com mercearia e carregava 60 quilos um saco de 60 quilos de batata, de farinha, de arroz, carregava caixas de laranja, isso diariamente. Então, isso fortaleceu o meu corpo. Então, eu pesava 115 quilos. Eu carregava bastante, então eu usava muito a minha força física, né? Teve situações que eu lesionei minha mão, ou um braço, um ombro, e mesmo assim eu treinava as artes marciais, independente da situação, eu utilizava as artes marciais, mesmo sem poder utilizar o meu braço, minha mão, né?
para cada situação. Já tive também nos joelhos, tudo mais. Mas sabendo usar uma criatividade, você pode minimizar as situações, né? Então, peguei exemplos aqui onde eu já tive a oportunidade de ensinar cadeirantes a atirar com arco e flecha, que é uma defesa pessoal, é uma arte, né? Já tive, já ensinei pessoas que só tinham um braço a sacar uma espada, a manusear uma espada, isso independente do braço, se era direito ou esquerdo. Por isso que eu acabei me tornando ambidestro. E hoje eu tenho o Darlan como referência. Ele tem problemas visuais e está treinando sim. E a gente tem um samurai lendário, um ninja lendário que é o Zatoichi, né? Então é muito, para mim é uma honra estar trabalhando com essas pessoas. Então não se apeguem a peso, altura, pode ser baixo, alto, magro, gordo. A arte marcial foi feita para todos, independente do seu problema ou da sua fisiologia. Não é um problema, tá? É das, cada um tem uma fisiologia diferente, tá certo? Então, o que vale mesmo é o seu esforço, seu espírito de vontade. Profissional ou pessoal? Como eu falei, o Totsuzen não é voltado só para artes marciais, mas também para o seu pessoal. Então, durante a sua profissão, seu trabalho, a sua vida, você tem que observar os ambientes, os espaços. Não importa se é pequeno ou grande, fechado ou aberto, molhado ou seco, escuro ou claro, barulhento ou silencioso. A gente tem que saber trabalhar com cada situação e se moldar, né? Saber como trabalhar com cada pessoa, com cada ambiente, né? O importante é isso. Nós somos seres humanos, não somos animais. Então, a partir do momento que somos seres humanos, a gente tem que saber nos moldar conforme cada ambiente. Visão 360 graus. Essa é a parte, é a base do Totsuzen, tá? Então, observar o ambiente e os adversários, analisar pontos fortes e pontos fracos, aproveitar o ambiente para o seu propósito. Tenha o hábito de analisar, ou pelo menos no início, de aumentar o seu campo de visão. Comece a observar tudo ao seu redor. Não é necessário decorar cores ou nomes ou objetos, mas um exemplo de serviços que você possa utilizar desde uma papelaria, farmácia, ou um posto de saúde ou policial. Pois numa hora de necessidade, vai lembrar de que naquele trajeto possui o serviço que você deseja ou precisa para aquele momento. Ou conforme o Totsuzen, ir numa área que há a maior probabilidade de acerto. Por exemplo, estou precisando de uma farmácia. Lembrei que naquela região tem 3 farmácias. Eu vou preferir para ir naquela região que tem 3 farmácias do que naquela que só tem uma farmácia. Um exemplo, né? Então, em caso de defesa pessoal, olhar o ambiente onde se adentra, tipo uma condução, um táxi que solicitou a parada do ônibus, né? Caso perceba que o ambiente ou as pessoas dentro dele não lhe agrade, tá? Finja que esqueceu algo ou que pegou a condução errada, né? Mas o mais importante, retorne para o seu lugar de segurança, no caso,
ambientes externos. O que acontece? Às vezes você entrou dentro de um ônibus, você, não, você olhou, não sentiu a vontade. Pede pro motorista, ó, desculpa, peguei errado, esqueci alguma coisa, tem que voltar, né? Pro taxista a mesma coisa, né? Pro Uber, né? Fala que esqueceu um objeto, vai cancelar. Melhor perder a taxa de solicitação do que você perder algo mais, tá? A, a gente vai falar muito isso sobre instinto nos próximos tópicos, né? Que mais? Olha à sua volta e veja se existe algum objeto. Isso daí, tipo assim, se você vai numa rua, você viu que está muito escuro, dê a volta e vá numa rua mais iluminada. A pressa de se arriscar não vale a pena. E em caso de ser inevitável um confronto, olhe à sua volta e veja se existe algum objeto que lhe possa ajudar em defesa própria contra um adversário ou agressor, quando ciente de que lhe possa ajudar em defesa própria, né? O, então, essa parte de confrontos, a gente pode se aprofundar com o Goshinjutsu. Mais para frente a gente pode trabalhar em cima disso, né? Aí eu vou contar com o Fábio Amato, né? No ambiente de trabalho, observe entradas e saídas, hidrantes e extintores, vazamentos de iluminação, é, encanamento, essas coisas, né? Isso tudo é importante. Tomadas, né? Porque você pode verificar se as tomadas estão adequadas, se não estão forçando demais, não estão tendo superaquecimento. Já olha se os extintores estão fácil acesso, qual tipo de extintor que é, se é adequado para aquela, quais os extintores que são prováveis para cada situação, né? Nas cozinhas, né? Cada um tem um convívio diferente em cada empresa, né? Então, é importante observar isso daí. Na execução do serviço, avalie as suas tarefas de forma analiticamente e observe se toda a documentação está coerente com a solicitação. Leia umas duas, três vezes. Qualquer coisa, suspeite se deve ser informado ou estudado a fundo em caso de fraudes, coisas assim. Se achar que está estranho, avise seus superiores. Né? Se tiver um departamento, avise esse departamento. Tá? Então, é importante ter essa visão 360 graus. Putz, mas quem tem deficiência visual, como é que eu vou trabalhar com visão 360 graus? Aí você tem os seus outros sentidos. Cheiro, audição, né? Porque o cheiro e a audição são opções a longa distância que você pode observar, né? Então, é, isso daí é importante você trabalhar, tá certo? Às vezes você deixa de comer uma comida estragada porque você percebeu um cheiro diferente. Você ouviu alguns elementos conversando e percebeu que a conversa não era muito, vamos dizer assim, eram conversas assim, já com segundas intenções. Se afaste. Então, não use só os olhos para ver, use a mente. Estenda a sua visão. Antecipação. Se você somar com todas essas informações que eu estiver passando para vocês, o Todos os Zen fica tão amplo que você consegue ter uma visão geral. Com isso, você pode criar antecipações, imaginar o que pode acontecer e prevenir as maneiras mais seguras de atuar nas situações. Ou seja, aquela rua está escura, vou para a próxima que está mais clara, onde tem mais movimentação. Ou que ali tem policiais na redondeza, né?
Ou um mercado para eu entrar dentro 24 horas, uma farmácia, né? Então, isso não é pessimismo, tá, pessoal? Mas ver a possibilidade se vale a pena ir, por qual caminho ou estratégia que lhe trará maiores resultados a curto e a longo prazo. Como um jogo de xadrez onde você precisa antecipar em 3 movimentos do adversário para ter bons resultados. No vestibular ou entrevista de emprego, devemos sempre fazer várias tentativas em diversas situações ou oportunidades e agarrar aquele que lhe trouxer melhores frutos. Então, nem sempre a gente tem a sorte de passar logo de primeira. Analise o que fez de errado e o que pode ser melhorado para não só a sua vida profissional, mas também para entrevistas e para os estudos. Olha só uma coisa interessante. É, eu entrei na faculdade com 17 anos e me formei aos 21. Aí o pessoal, você é CDF, você é japonês, você é inteligente. Não, eu tinha um pequeno hábito. É, eu lia o capítulo antes do professor, ou seja, antes dele passar para a aula. Vai, se hoje o capítulo foi o 9, o próximo vai ser o capítulo 10. Vou lê-lo, vou antecipar ele, vou ler, com certeza não vou entender nada, mas quando o professor explicar, eu não vou ter dúvidas, eu vou tirar as minhas dúvidas com ele. Já se eu não fizesse isso de antemão, eu teria dúvidas depois. Então eu conseguia, na hora que ele está explicando, na hora que ele perguntava, alguém tem uma dúvida? Eu já vinha com todas as perguntas. Que se ele não me tirou durante a explicação dele, eu perguntava depois, durante a aula mesmo. Com isso, eu ganhava tempo e melhorava o meu aprendizado. É uma dica, tá? Sensação. É aquela coisa de pressentir. Ninguém é vidente nem nada. A habilidade de pressentir não é algo herdado, mas também é por treino e prática. Ter a intuição de algo bom ou algo ruim vale tanto quanto a sorte. Então, seja mais observador, né? Tenha a mente aberta. É, qualquer coisa, um cheiro, um odor, vai. Aquele cheirinho de agridoce, né? Que a gente sabe que pode ser drogas, que alguém está fumando. Já se afasta, né? Ou percebeu alguma coisa que não está, sentiu alguma coisa, já se afasta. Eu tenho um hábito periodicamente de andar e olhar para trás de vez em quando. Não é toda hora, mas eu vira e mexe, às vezes eu tenho o hábito de olhar para trás. Então, isso já me ajudou bastante vezes. Então, seja observador, perceba os barulhos à sua volta. Esse hábito de olhar para trás é porque eu dirijo, então eu já tenho um hábito de olhar o retrovisor. Como quando a gente está andando não tem retrovisor, a gente olha pelo rabo de olho, né? Pelo cantinho do olho. E eu sempre uso um dos ouvidos para ouvir barulho dos motoqueiros passando, para evitar acidentes. A mesma coisa você está andando a pé. Utilize um dos ouvidos. Tenta ouvir o som ambiente. É concentração, tá, pessoal? Então, percebeu alguma coisa? Já olha, observa, já se prepara, se planeja para fazer alguma. Nem tenha que sair correndo. Tá certo? Estratégias. Sempre prepare mais de um plano, pois caso o primeiro não dê certo ou ser inviável por alguma situação inesperada, ter um segundo plano e até um terceiro plano é essencial para uma vida mais tranquila ou menos desgastante, né? Às vezes a gente acontece de você pegar, ah, eu estou seguindo por essa avenida e parou a avenida, não tem problema. Eu olho para o lado, não preciso nem ter um GPS. Eu sei que se eu pegar aquela, vou dar um pouquinho mais de volta, mas eu vou fugir dessa situação.
entendeu? E a mesma coisa. Ah, se o elevador quebrar, você vai ter que ir de escada, não é verdade? Então sempre tenha um segundo plano, ou um terceiro, né? Tanto profissionalmente, pessoal, e inclusive em defesa pessoal. Inteligência versus esperteza é um assunto muito interessante, tá? Então, alguns acham que a inteligência é tudo ou é tudo, ou ser mais esperto. Então vamos lá. Alguns acham que a inteligência é o que é mais importante, e outros acham que a esperteza é o mais importante. Vamos analisar a situação. Inteligente pode ter um ótimo conhecimento, mas será que saberá utilizar o conhecimento para passar para os outros? Ou saber se expressar para passar o conhecimento? Ou ser criativo para arranjar alternativas? O inteligente é bom para planos de longo prazo. O esperto normalmente é criativo, vai saber lidar com as situações momentâneas e a curto prazo, mas falta o conhecimento aprofundado, poderá causar erros a longo prazo, impedindo que possa evoluir, e poderá cometer erros pela falta de conhecimento. Por isso, não basta ser inteligente, a pessoa tem que ser esperta e criativa. No mundo corporativo, deve aumentar o conhecimento da origem e destino de qualquer processo, seja para departamento ou clientes. Quanto mais souber a procedência e saber a necessidade do cliente final, poderemos produzir um produto ou serviço de melhor qualidade. Estude também ambiente, materiais, regiões, pois pode alterar o produto ou serviço dependendo da região, etnia e clima. Voltando para as artes marciais. Não se baseie somente na força. Técnica também é importante. Porque uma hora você pode estar cansado e a força se esvair. Aí a técnica vai prevalecer sobre a força. Então, seja nas artes marciais, seja na vida, inteligência e esperteza e força e técnica estão relacionadas. Tá ok? Então, pensem e analisem a situação. Planejamento e projetos. Faça planejamentos ou projetos de curto, médio a longo prazo, pois isso criará incentivos para prosseguir. Pois caso você coloque um planejamento a longo prazo, você pode desanimar antes mesmo de iniciar, fazendo vários tipos. Isso incentiva a prosseguir, vendo que consegue alcançar a cada etapa. Exemplos na defesa pessoal, por exemplo, andar 10 minutos todos os dias. Ou, pessoal, economizar na poupança R$ 10 todo mês. R$ 10, pessoal. Ou profissional, ler um livro técnico de 10 páginas ao dia. Ou assistir 10 minutos sobre matérias profissionais diversas, né? Curiosidades. Isso amplia o seu conhecimento de forma grandiosa. É incrível isso. E vamos dizer, né? Tem o Google, tem o YouTube, né? Você pode fazer esses dois aí tranquilamente. Agora, andar 10 minutos todo dia é importante. E economizar R$ 10 todo mês é importante. Se puder, vai aumentando. Então, são metas. É mais fácil economizar R$ 10 todo mês do que eu pôr R$ 100 todo mês. Às vezes eu não tenho condições. Então, comece com metas pequenas que vocês consigam fazer, mas também façam metas a grande e médio prazo. Então, por exemplo, se você faz eu quero ter uma casa, é um planejamento, é um projeto a longo prazo. Se você só focar nele, você vai desanimar. Quero ser faixa preta. Se só focar na faixa preta, pode desanimar. Então, nas artes marciais, por exemplo, eu ensino por etapas. Ensino a parte comum
segurar, segurança, defesa, mas os saques, por exemplo, pô, o pessoal achava, os 9 saques, eu fazendo os 9 saques já vou saber tudo sobre Aijutsu. Não, ainda faltam muitos caminhos para ensinar, né? Por exemplo, Kenjutsu e Aijutsu, juntando os dois dá Batojutsu. Então, futuramente ainda vai ter técnicas para se aprimorar com isso daí, entendeu? Mas a gente tem que pôr metas. Então, metas a curto prazo, a médio prazo é o Yaijutsu de 9 saques. E aí, depois a gente vai aumentando o seu conhecimento. Vale aí pro pessoal que treina com a gente, tá certo? Vamos lá. Tenha em mente que o que deseja nem sempre é conquistado com dinheiro, e sim com espiritualidade. Pois um carro de 20 anos vai ter o mesmo fundamento de um carro zero. Mas o que realmente importa? O carro para você ou para se mostrar para os outros? Lembre-se que se demonstrar a mais pode ser visado e colocar o mais importante e que merece preservar do que deixar em perigo a família. Então, por exemplo, eu já vi alguns conhecidos meus que não tinham casa, mas tinham um carro muito executivo. Falei, nossa, você comprou o carro, mas e sua casa? Minha casa não importa, eu quero ter um carro. Poxa vida, mas o carro desvaloriza, a casa não, né? E seus filhos vão morar dentro do carro, né? Então, tipo assim, eu prefiro assim, dar valor às coisas que são importantes. Eu prefiro ter uma casinha de um cômodo do que ter um carro novo. Mas uma casa de um cômodo, pô, pelo menos é minha, né? Não importa o tamanho da casa. É a mesma coisa de um carro. Eu tenho um carro velho, mas é melhor ter um carro velho que me leva para cima e para baixo do que andar a pé, né? E sem dizer que é importante você ter objetos, né? Claro, mas o que tem que prevalecer é sempre a família, né? A saúde, né? Não adianta você mostrar para os outros alguma coisa que você não vai levar nada desse mundo mesmo. Tá certo, pessoal? Então, é isso a parte que eu queria passar para vocês sobre o Totsu Zen, né? O que eu valorizo, o que eu acredito. E espero que esse vídeo de hoje, né, possa ajudar, porque nem todos têm acesso aos textos que eu disponibilizei, né? Mas pelo menos agora tem uma visão do que eu considero o Totsu Zen. Quem sabe assim agora, vocês memorizem essa palavra, Totsu Zen. Tá ok? Um grande abraço a todos. Valeu!